E Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa escola de discípulos e esse é o nosso curso Geração de Servos. Especialmente essa é a aula número 1 da nossa matéria sobre o caráter de Cristo em nós. E as próximas aulas, se você nos acompanhar aí, nós vamos falar bastante sobre essa ideia do qual é o caráter de Cristo. Mas não especialmente entender quem é o caráter dele, porque seria cristologia. Mas a gente quer falar isso do ponto de vista prático. O caráter na minha vida, na sua vida. Então nós vamos olhar bastante o que a Bíblia diz a respeito disso, porque o caráter que a Bíblia demonstra, o caráter que a Bíblia ensina, esse é o caráter que deve ser formado em nós e essa é a proposta dessa nossa matéria. Então, pelas próximas aulas aí, a gente espera, com a graça de Deus, que essa parte do caráter seja muito fácil de ser entendida e colocada em prática. A gente sabe que não é fácil, mas em tudo a gente vai tentando aí com a graça de Deus. Antes da gente entrar na nossa matéria especificamente, né, e já começando a falar um pouquinho sobre caráter, eu queria fazer algumas perguntas, né? Quando você se expressa, ou quando a sua vida expressa algo, o que ela expressa? Será que há uma imagem caída de você mesmo? Como se fosse a imagem de um pecador? Será que ela expressa o quê? O seu caráter extremamente forte? Talvez o que você expressa para as pessoas é a sua carnalidade? Ou talvez um ego obstinado? Ou quem sabe uma alma que ainda não foi transformada? E uma outra pergunta, né? Que tipo de liderança você tem exercido? É uma liderança partidarista que faz acepção de pessoas, melhor uns do que melhor outros? Talvez seja uma liderança divisiva, que divide o corpo de Cristo? Ou talvez a sua seja uma liderança arrogante, é você que manda ou mais ninguém? Você que sabe todas as coisas, você conhece a verdade. Será que ela é uma liderança massacrante? Uma liderança aí que pressiona as pessoas até conseguir o que você quer? Ou será que você nem tem liderança? Sua liderança é uma liderança fraquíssima. E uma última pergunta também para incomodar a gente um pouquinho, né? Que tipo de igreja que nós estamos edificando? Será que é uma obra onde está todo mundo buscando os seus próprios interesses? Ou será que é uma obra onde todos são inimigos e concorrentes uns dos outros? Onde cada um está buscando a sua própria vontade? Será que a sua igreja, a igreja que você está edificando, é um clube, na verdade, de fofoqueiros e gente acomodada? Gente que só está esquentando o banco? Ou será que aquela velha expressão, a sua igreja é a casa da sogra? Para qualquer cristão, um crente normal nos dias de hoje, né, qualquer uma dessas perguntas, elas parecem que as respostas são absurdas, né? Mas em verdade a gente sabe que por mais absurdo que possam ser, nós vemos diariamente, ouvimos diariamente de relatos de igrejas e que a nossa igreja na era moderna se parece demais com muitas dessas afirmações que nós fizemos agora, com muitas dessas perguntas. E por que as coisas acontecem assim? Justamente porque, em muitos aspectos, o que falta a essas pessoas que respondem, ou talvez elas não respondam conscientemente, o que elas fazem é mostrar com a boca uma coisa, mas com as suas atitudes elas fazem outra. O que falta a essas pessoas? Verdadeiramente um caráter transformado por Cristo. E a gente vai entender um pouco ao longo das próximas aulas aí desse mês, um pouco mais sobre o que é caráter. E eu queria começar essa primeira aula definindo o que é caráter. Você já parou para pensar o que é o caráter? O dicionário Aurélio ele define assim: caráter é o conjunto das qualidades, sejam boas ou más, de um indivíduo, o que lhe determina a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com princípios, valores e ética de cada um. E esse talvez seja um grande problema. Tem a ver com princípios, valores e ética de cada um. Porque nós vivemos um tempo, e se você acompanhou a gente na outra matéria, que falava sobre cosmovisão, e nós falamos um pouco sobre essa ideia de verdade, pós-verdade, né, todos esses conceitos que têm se tornado cada vez mais relativos, você vai se lembrar que, em verdade, hoje, até mesmo a questão do que é caráter, do que o caráter representa, se tornou alguma coisa relativa.
O que para mim é um traço de bom caráter, para outras pessoas eles vão dizer que é um mau caratismo. E será que existem pessoas que não têm caráter? Pelo que nós entendemos pela descrição, todas as pessoas têm caráter. Caráter é o conjunto de tudo aquilo que você é, do que você faz, das coisas que você, da maneira como você reage a diversas situações, sejam elas tanto boas como ruins. Você está dirigindo pela cidade, tomou aquela fechada. Qual que é a sua reação? Aquilo que você faz, mesmo quando ninguém está olhando você, isso é traço do seu caráter. E nós vamos, ao longo das próximas aulas, entender um pouco mais sobre isso e ver de que maneira nós podemos avançar nesse sentido de perceber e ter um comparativo, e o nosso comparativo, a nossa regra de comparação vai ser sempre a Bíblia, para entender, por meio dessa Bíblia, exatamente se o meu caráter condiz ou não com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque aquilo que Ele espera de nós está representado nas Escrituras. Então nós vamos precisar entender um pouco mais disso, né? O caráter, ele acaba sendo a soma total de todas as influências positivas e negativas que estão assimiladas na nossa vida. Desde o momento em que você nasceu, todas as suas experiências de infância, o seu aprendizado nos primeiros passos, na escola, a adolescência, a fase adulta, todos estes valores, eles vão sendo condensados para formar quem nós somos diante de Deus. Só que o problema é que muitas pessoas hoje, com a exemplo das perguntas que nós fizemos, eles falam uma coisa, mas o caráter delas representa outra. Ou eles pensam de uma forma e agem de outra. Expressam uma coisa, só que ao mesmo tempo nós vemos outras completamente diferentes. Então, entender um pouco sobre isso vai nos ajudar a sermos pessoas de fato de caráter, que tenham um caráter bíblico. O caráter que alguém expressa, ele pode ser separado, né, por assim dizer, em três formas. Na sua forma de pensar, pelo seu estilo de vida, e ele também pode ser medido pela sua conduta. O que seria a forma de pensar? É aquilo que a gente percebe pela escala de valores que uma pessoa tem. Aquilo que eu penso, a maneira como eu enxergo as situações, a maneira como eu vou guardando sentimentos e memórias dentro de mim mesmo. Isso seria a minha forma de pensar. Há pessoas que são extremamente complicadas, né? Trazem traumas do passado, e esses traumas do passado muitas vezes dificultam a maneira como ela vai enxergar ou dificultam a maneira de enxergar corretamente a própria sociedade. Por outro lado, nós temos também o estilo de vida. E não adianta nada você vir à igreja ou frequentar uma igreja ou simplesmente ser uma pessoa religiosa ou espiritual, falar que você ama, né? Ama a obra de Deus ou a obra do Senhor, e ao mesmo tempo você nunca se mexeu ou nunca mexeu nem sequer um dedo para fazer alguma coisa dessa obra. Então isso vai mostrar que o seu estilo de vida mostra a ausência ou a presença de um caráter. E é isso que nós estamos tentando, em todo o tempo aqui, construir de forma a sermos avaliados pela Escritura para compreender exatamente tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós. E por fim, uma outra coisa que soma, né, ou que contribui muito para entendermos melhor o caráter de uma pessoa é a sua conduta. E o que é a conduta? A conduta é esse conjunto de comportamentos que a gente tem, que a gente aprende e que, com o passar do tempo, eles vão sendo firmados e construídos dentro de nós. É aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente espera, é aquilo que a gente almeja. Então a nossa conduta muitas vezes direciona como um alvo de vida. Então a sua conduta que diz para as pessoas como é o seu caráter. Você pode até dizer, eu sou uma excelente pessoa, mas a sua conduta demonstra que você não é. Ou você pode até dizer, não, eu sou uma pessoa, sou o maior dos pecadores. E as pessoas, pela sua conduta, vão perceber que não é bem assim. Entendeu? Às vezes até que é uma forma só metafórica de dizer. Seja como for, o conjunto dessas três coisas, a sua forma de pensar, o seu estilo de vida e a sua conduta, todo esse conjunto determina exatamente qual é o seu caráter. Eu queria ler um versículo
Na verdade, 3 que estão em Efésios, no capítulo de número 4. Eu vou ler dos versos 22 a 24 na tradução da Nova Versão Internacional. Olha só o que diz Paulo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu vou repetir esse finalzinho aqui, ó. Criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, Paulo, ao comentar, falar, dar instruções ao pessoal que estava ali na igreja de Éfeso, ele vem dizendo para nós que nós fomos criados com um propósito. E esse propósito nada mais é do que revelar às pessoas, revelar ao mundo conhecido, né, revelar ao cosmo criado por Deus, quem em verdade nós somos e de onde nós viemos. Não exatamente o meu passado, quem eu era, mas a partir do conhecimento de Cristo Jesus, quem sou eu para que as pessoas possam então reconhecer, né, o próprio Deus e a obra que Deus fez. Isso quer dizer, então, que nós somos criados em semelhança a Deus, em justiça e em santidade, e todas estas duas coisas provenientes da própria verdade. Então, quando nós começarmos nessa nossa jornada para falar sobre caráter, né, o que nós temos que ter em mente sempre é que nós temos um modelo a ser seguido. E o nosso maior, talvez o mais profundo desafio de vida não é se eu vou ser o missionário que eu vou cruzar o Atlântico para pregar o Evangelho. Não é se eu serei uma pessoa que sustentará a multidão de missionários pregando o Evangelho em outros lugares. O que mais Deus está preocupado conosco é se o nosso caráter tem sido aperfeiçoado pelo poder dele. Para quê? Porque para isso é que nós somos criados, para revelar a glória do Senhor. Então, todo o nosso crescimento espiritual, ele sempre é demonstrado pelo nosso caráter. Então, não adianta nada você dizer que é uma pessoa super espiritual, mas não demonstrar caráter algum. Ou é até estranho, uma pessoa que tenha muito caráter, mas que não tenha nenhum crescimento espiritual. No mundo onde existem tantas meia-verdades, né? E na verdade não existe meio-verdade, né? Toda meia-verdade é uma mentira inteira. Né? Num tempo em que tantos conceitos são tão relativos, Deus nos convida, nos convoca a entrarmos pela sua palavra e entender verdadeiramente quais são os valores que ele tem para cada um de nós. Então esse é o nosso desafio. Se com o passar do tempo a gente acumula muito conhecimento, mas não demonstra nenhuma mudança do nosso caráter, isso só vai indicar que o conhecimento foi sem revelação. E afinal de contas ele se torna inútil para que nós possamos avançar de uma forma espiritual. Então eu queria tomar esse tempinho para que nós fizéssemos uma oração agora, fechando essa primeira aula, e já no próximo vídeo nós vamos já começar a descrever um pouco melhor sobre essa questão do caráter, ok? Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus por este novo módulo, Senhor, por essa oportunidade de estudar sobre o teu caráter. Pedimos a tua direção, a tua graça em nome do Senhor Jesus, para que tudo que nós venhamos a fazer ou falar, seja tudo, Pai, direcionado pelo teu Espírito Santo, para levar conhecimento verdadeiro, verdade revelada do Senhor a cada um dos ouvintes. É isso que eu te peço, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, até a próxima aula, onde nós vamos falar um pouco mais sobre caráter.